Gênesis capítulo 1, a gente vai ler os primeiros versículos aí, amém? No princípio, Deus criou o céu e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: haja um firmamento sobre as águas, que façam separação entre as águas e as águas. E assim foi. Deus fez o firmamento, separou as águas que ficaram debaixo do firmamento, que ficaram por cima ao firmamento. Deus chamou céu, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Então Deus disse: junte-se as águas que ficaram debaixo do céu em um só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou de mares o conjunto de águas. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam semente, árvores frutíferas, cujo fruto contenham sementes sobre a terra de acordo com a sua espécie. E assim foi. E a terra fez brotar a vegetação, plantas que produzem sementes de acordo com a sua espécie, e árvore, cujo fruto produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Até aí tá bom, amém? Amém. Muitas vezes a gente lê esse texto e passa batido, e ali Deus vai criando, obrigado meu irmão, até chegar ao sétimo dia. E uma coisa que importa e que eu queria chamar a sua atenção para uma situação bem rápida é que todas as coisas que Deus fez na palavra dele, ele fez através da palavra, através da fala, através de uma ordem de função, de uma ordem de criação. E o que eu queria chamar a nossa atenção hoje é para que nós possamos lembrar que muitas vezes, como o senhor falou aqui de manhã, né? Como é que nós acordamos no nosso dia? Quais são as palavras que nós falamos? Porque em toda a Bíblia, Deus ensina o homem qual é a vontade dele. Em toda a Bíblia, Deus ensina ao homem qual é o norte para a nossa vida que nós devemos tomar. E de capa a capa, a Bíblia nos mostra que todas as coisas são feitas através de palavras. Hoje cedo, antes de vir para cá, eu estava ouvindo uma mensagem sobre Daniel. E quando Daniel foi jogado à cova dos leões, foi por causa de atitudes que Daniel tinha. Qual que eram as atitudes? Era todos os dias abrir a janela 3 vezes ao dia e orar e falar com Deus e declarar palavras voltadas para Jerusalém. Não foi isso? Se nós formos olhar todos os profetas, todas as vezes Deus falou, e através do que ele falou, ele quis que o povo fizesse aquilo que ele queria. Então a Bíblia de capa a capa cumpre aquilo que Deus fez, cumpre aquilo que Deus falou. E o mais interessante, que isso me chamou a atenção, não sei quantos irmãos já tinham essa noção, mas eu confesso que eu não. Eu tive essa noção há alguns meses atrás, em que o universo foi criado por uma palavra. Então, quando nós falamos que a nossa palavra tem poder, ela é muito fato. Porque se nós formos ver a criação, nós vamos chegar ao ponto em que Deus cria o homem. E cria o homem através também do quê? Da palavra. Então, dependendo daquilo com que todos os dias nós declaramos como palavra nas nossas vidas, isso vai fazer diferença daquilo em que nós vamos viver. E é isso que muitas vezes faz com que nós possamos ter vidas extremamente abençoadas ou extremamente amaldiçoadas. Porque dependendo daquilo que todos os dias você profere, todos os dias você diz, todos os dias você busca,
vai ser aquilo que vai se tornando a maior verdade na sua vida. Porque quando você começa a falar uma mesma situação, a proferir uma mesma situação, o teu cérebro, isso é provado neurocientificamente, ele vai crendo naquilo em que você vai proferindo. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente de alguém que só crê em derrota, de alguém que só profere desgraças sobre a própria vida, em que essa pessoa tem uma vida próspera ou abençoada. Não tem como. Porque aquilo que ele está falando, aquilo que ele está fazendo, está reverberando no mundo espiritual e nesse tempo. E Deus ensina isso para nós desde o princípio, porque se você for ler Gênesis 1 inteiro, o que geralmente termina quando Deus acaba de falar e dizer sobre a criação? E viu Deus que isso era bom. Então, se o tempo todo você começa a falar, se você começa a pregar, se você começa a amaldiçoar a sua própria vida, essa vida é isso, essa vida é aquilo, só acontece comigo, eu só tenho isso, você mesmo está indo contra o que a sua vida pode se tornar. Você mesmo está indo contra o que o próprio Deus determinou, que era para que sua vida fosse o quê? Uma fonte de bênção. E quando a gente pega aí e faz um paralelo, como eu citei ao exemplo de Daniel, o que Daniel mostra para nós? Que quando nós temos uma rotina com Deus, uma rotina de gratidão, uma rotina de agradecimento, Deus faz com que, na verdade, mesmo os momentos ruins, nós possamos tirar lições e bênção de momentos extremamente que ninguém consegue ver coisa diferente. Eu lembro de um dia, quando teve aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, em que uma repórter chegou para uma senhora e perguntou para ela assim, e aí, o que a enchente fez com você? Ela falou assim, tirou minha casa, tirou a vida de não sei quem que eu conhecia, levou todos os meus móveis, mas não tirou a minha fé em Jesus. Não roubou aquilo que eu creio. Não perdeu aquela determinada palavra em que eu precisava ouvir. E isso fez com que fortalecesse a minha fé muito ouvindo aquela mulher. Porque pensa a gente no lugar dela. Você já pensou? Geralmente é difícil você ter uma enchente que vem de dia. Você já percebeu isso? Geralmente as enchentes vêm quando? À noite. Inesperado, né? Não sei quantos lembram do enchente que atingiu um acampamento cristão nos Estados Unidos, de jovens, de meninas. Não sei quantos vocês lembram isso, foi ano passado. E aí sabe o que aconteceu? Olha para você ver que armadilha. Eles recolheram o celular de todas elas e guardaram. E aí, você já viu aqueles avisos que até chega agora para nós, né? Vocês já receberam da Defesa Civil? Quando os avisos chegaram, o celular estava tudo guardado, desligado, ninguém viu, não deu tempo. E aí o rio lá no Texas subiu de uma vez e morreu milhares de meninas cristãs no acampamento. E mesmo assim, tinham pais daquelas menininhas que falavam assim, não, minha filha morreu servindo a Deus. Minha filha morreu diante de um propósito. Eu não imagino a dor daquele pai, porque eu sou pai, eu não consigo imaginar isso, não consigo calcular. Mas o que eu entendo é que mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, as pessoas, quando elas creem na palavra de Deus, quando elas creem em Gênesis 1, elas sabem que na verdade o que elas precisam proferir são palavras de bênção para que a vida delas possam ter um propósito em cima de bênção. Ao ponto que quando você vai lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala o quê? Para mim, morrer é lucro e viver é Cristo. E quando ele fala isso, o que ele está falando? Ele não está falando maldição sobre a vida dele. Ele não estava querendo morrer, ainda mais morrer da forma que morreu. Ele estava proferindo o quê? Que para ele todos os dias viver seria pregar e falar sobre a palavra de Deus em todos os momentos. Era sobre ser grato sobre a palavra de Deus, era sobre ser grato sobre a vida que Deus te deu, é sobre ser grato sobre o emprego que Deus te deu, é proferir bênção sobre todas as coisas que você tem.
Então, o que eu queria te chamar a atenção é que muitas vezes eu sempre entendi Gênesis 1 como um texto de criação, só. Deus está criando o universo, o ser humano e ponto final. Não, Deus está ensinando para nós que todos os dias nós precisamos proferir palavras que vão abençoar a nossa vida, que vão abençoar a vida dos outros e, acima de tudo, que vão fazer diferença em nós mesmos. Em nós mesmos. A própria Bíblia fala que de uma mesma fonte não pode sair duas águas. Uma água amarga e uma água doce, né? Não tem como. E é isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Começa todos os dias a proferir bênção sobre a sua vida. A chamar à existência o que ainda não existe. A chamar à realidade aquilo que você sonha. Aquilo que você quer. Porque hoje o que a gente vê, mesmo muitas vezes com muitos cristãos que estão na internet, que estão no YouTube, que estão propagando, às vezes até em alguns momentos a palavra de Deus, às vezes até essas pessoas começam a propagar e a falar e a dizer coisas que não são o que Deus quer para a nossa vida. E hoje está muito difícil, porque as pessoas começam às vezes até a orar, começam um dia até com gratidão, começam um dia até voltado para a palavra de Deus, até voltado para Deus, aí de repente ela abre a rede social e aí ela vê que a grama do vizinho dela está mais verde do que a dela. E aí ela começa a maldizer o que Deus pediu para que a gente pudesse todos os dias agradecer e bendizer. Então cuidado com isso. Toda vez que você abrir uma rede social, toda vez que você abrir uma imagem, lembra que aquilo é uma foto. Santiago está me filmando ali agora de manhã, mas talvez ao meio-dia eu nem esteja aqui mais. Então não é a alegria, a disposição, o momento em que eu estou aqui, que significa que todas as horas daquela imagem são daquela forma. Nós temos imagens de casamentos maravilhosos que quando a câmera desliga, o pau tora. Que não existe casamento. Nós temos imagens de filhos maravilhosos, de famílias perfeitas. Quantas vezes eu vi em rede social imagens da casa daquele advogado que estava envolvido no escândalo do INSS. E ele mostrava a casa dele, levantando, amando os filhos, beijando os filhos, sentado na mesa, não sei o quê, e pegava avião, ia ver o pai dele, que era cadeirante, e pegava helicóptero, ia para a casa dele em Angra dos Reis. Qual que é o problema que tem disso? Nada. Mas o problema é que tudo isso estava sendo custeado pelo dinheiro dos aposentados. Aí existe muito problema nisso. Porque eu estou pintando para os outros uma felicidade que vem através da desgraça alheia. Então, que nós possamos ter, às vezes, alegria, como o pastor falou aqui, num abraço, às vezes alegria nos irmãos que estão presentes, né? Uma das coisas que sempre chamou minha atenção é que, na verdade, ninguém precisava estar aqui para ouvir essa palavra além de mim e de você. Porque Deus só traz aqueles que Ele quer que ouça para mudar a vida de muitos. Talvez eu nunca vou pregar, como eu já vi, até emociono quando eu vejo isso, aquele pastor que prega assim para 10 mil pessoas. Acho aquilo bacana, Deus fazer com que uma voz atinja tantos corações e aquilo se multiplique. Eu admiro muito o Dave Leonard, né, que tem um ministério assim. Mas eu quero te falar que a Bíblia fala que se você falar para um e aquele um mudar, tem uma festa no céu. Amém. Então guarda isso no nosso coração, que na verdade aquela palavra, aquela pregação, aquele sentido, ele não faz sentido talvez. Esses dias para trás eu estava vendo uma pregação do André Mendonça. O André Mendonça é o juiz do STF. Até agora parece que é o único que Deus colocou lá, né? Não sei se vocês já viram a pregação dele. E aí eu vi uma pregação dele e eu emocionei, porque ele é um cara muito culto, né? Vocês já viram. E aí parece que, pela descrição dele, eu não sei, mas parece que ele estava numa Assembleia de Deus, daquelas assembleias que é cheia de galeria,
E um cara começou a pregar lá embaixo, o cara é muito humilde, isso há 28 anos atrás. E aí, num dado momento da pregação do cara, ele pegou a Bíblia e fecha e fala, nem, esse cara está falando muita besteira. Ele não falou essa palavra, tá? Mas o entendimento é essa palavra. E aí, a hora que ele falou isso, o cara para de pregar. Ele falou que aonde ele estava, na galeria, não dava para o cara ver ele. Não dava. Mas o cara aponta o dedo para a galeria, para onde ele estava, e falava assim, ei, eu estou falando com você. Eu vou te colocar num lugar de honra. Você vai mudar a lei desse país. 28 anos atrás. Entre o dia que Deus falou que eu ia ser médico, até o dia que eu fui médico, foram 9 anos. Falou para mim em cima do monte, quando eu não tinha condição de nada. De nada. Assim, eu só não troquei o pastor na hora porque eu fiquei sem graça. Mas a minha vontade era de trocar o pastor, truque. Esse aí não. E aí Deus me honrou, Deus me abençoou, né? Um dia eu trabalhando num lugar público, no SUS, esse mesmo pastor na época fala para mim, olha, vai entrar um cara um dia, isso em 2005, vai entrar um cara um dia e vai te dar uma viagem para o exterior na área da medicina que você vai trabalhar. Aí eu falei assim, amém, né? Nunca ganhei nem bingo. Talvez nem bingo eu tinha ganhado. Aí o que aconteceu? Isso foi também por volta de 2005, 2008. Cara, em 2016, um cara entra no ambulatório SUS, de um hospital espírita, lá em Goiânia, espírita, e vira para mim e fala assim, olha, um laboratório dinamarquês, que eu não sabia nem onde era a sede, nem que era dinamarquês, te escolheu para você ir para uma viagem. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas eu sou o aluno, você tem que dar isso para o meu professor. Ele falou assim, quando vem no seu CPF, não pode ser mudado por ninguém. Aí eu falei assim, será? Aí ele falou assim, no seu CPF. E ainda tem um detalhe, no ano, aquele pastor falou para mim assim, irmão, para você ver que é Deus, a hora que você chegar lá vai ter uma limusine na porta. Aí que eu falei assim, nossa, não posso trocar não, já tem que chamar o 12, entendeu? Limusine na porta para levar eu, quem sou eu? Para você ver essa questão do que eu estou te falando, sobre o poder da palavra. Beleza, sabe o que aconteceu? Quando eles me chamaram pela primeira vez, a minha sogra passou por um transplante hepático e eu não fui. Eu liguei para o cara quase que em cima da hora e falei para o cara que eu não podia ir. E esse pessoal de laboratório, eles não aceitam nem você falar que está doente. Você, ainda mais o outro. E isso aconteceu em 2016 e eu deixei isso para lá. E aí eu falei, cara, nunca mais eles vão me chamar. Pois no ano seguinte os caras voltaram. Doutor, de novo o senhor foi escolhido. Aí eu falei para ele, tá, só que isso era em 2017, eu já tinha esquecido da profecia. E aí eu viajei, e aí eu fui para os Estados Unidos, para o Congresso Mundial de Psiquiatria, e aí eu cheguei em San Diego, e aí na Califórnia, quando eu cheguei lá, eu nunca tinha ido nos Estados Unidos, e eu peguei e falei, cara, eu vou grudar naquelas brasileiras ali, né, porque vai que eu fico perdido aqui, eu não sei nem voltar para casa. E aí eu cheguei perto de uma galera do Sul, e aí a gente começou a conversar, isso até eu fiz um grande amigo, que é meu amigo até hoje, e eu não estava nem lembrando da profecia. Mas só para você ter uma ideia, como a palavra de Deus, quando ela é dita e que ela vem do coração de Deus, ela acontece. E mesmo que você duvide, ela acontece. E aí eu peguei minha malinha e fui saindo do aeroporto de San Diego. Quando a porta abriu, velho, tinha uma limusine. Oh, glória. E aí, cara, quando eu vi a limusine, eu lembrei da profecia, cara, que tinha acontecido há tantos anos atrás, lá em 2008, 2010, 7 anos atrás. Deus prometeu para Davi que ia ser rei 15 anos antes. Ele ungiu Davi, Davi não virou rei. Então Deus fala com um amigo e fala com você hoje, fala com quem está aqui e fala com o coração de cada um aqui.
Mas não significa, irmão, que vai acontecer amanhã. E talvez não vai acontecer semana que vem. Mas uma coisa eu tenho certeza. Vai acontecer. E quanto mais você estiver na presença dele, mais você for grato, e mais você tiver o coração voltado para a palavra dele, e saber que a palavra dele não volta atrás, porque ele não é homem. E se veio de Deus e Deus confirmou no seu coração, vai acontecer. Vai realizar. Como a luz foi luz, como a noite é noite, como o mar é mar, como a terra teve firmamento, como houve a criação do homem, o que você diz, o que você profere e o que o Senhor confirma no teu coração, vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Deus possa abençoar a nossa vida.